Marcos capítulo 9. A partir do versículo 14. Evangelho de Marcos capítulo 9. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, ou discutiam, outra versão, discutiam. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Por que Jesus? Por que Jesus perguntou para aquele pai? Se Jesus sabe tudo? Ou não sabe? Sabe tudo. Mas ele perguntou para o pai porque ele tinha propósito com aquela pergunta. Meus irmãos, a vida espiritual, ela é uma terra de montes e vales. Isso está profetizado lá em Deuteronômio, capítulo 11, verso 11. Preste atenção, principalmente a igreja. Jesus estava descendo do monte. Foi chamado o Monte da Transfiguração. Lá no monte estava Pedro, Tiago e João. Lá no monte, a visão do céu, a glória de Deus, a santidade do Senhor,
sua pureza, o poder de Deus e a voz de Deus. A vida espiritual é uma terra de montes e vales. Quando eles descem o monte, os 9 apóstolos estavam envergonhados. Estavam discutindo com os escribas, estavam cara a cara com o adversário e fracassaram. Ali está então o pai desesperado. Eu não quero nem ficar falando muito disso aqui para as pessoas não acharem que a gente quer impressionar, mas os irmãos imaginam o desespero daquele pai. Diz Lucas que era filho único. Lá em Lucas registra, filho único. O adversário invadiu sua casa. O adversário destrói sua família. E o adversário está matando seu filho. No vale. O adversário já tinha vencido o menino, vencido o pai, vencido a família, vencido os religiosos, vencido a multidão e vencido os 9 apóstolos. Então não estamos falando de brincadeira. Nós estamos dizendo que a vida espiritual, ela é uma terra de montes e vales. No capítulo 6 de Marcos, quando você lê a palavra, você encontra que está registrado lá que Jesus tinha dado autoridade aos apóstolos. Antes de acontecer isso, lá em Marcos capítulo 6, Jesus tinha dado autoridade aos apóstolos para repreender as opressões. Mas eles fracassaram para libertar aquele menino. Por quê? Por que a igreja de Maraju? Aqui vai um conselho do Senhor para o início desse ano. Sabe por quê? Apesar de serem apóstolos, terem títulos, eles estavam negligenciando a vida espiritual. Eles não estavam negando, diferente, não estou falando isso. Eles estavam negligenciando, isto é, eles estavam se acomodando na vida espiritual. E Jesus falou para eles por que eles fracassaram. Quem sabe o que Jesus falou? Faltou em vocês oração e jejum. Eles estavam negligenciando a vida espiritual. Apesar de serem apóstolos, estavam confiados naquele título, mas estavam praticando pouca oração e pouco jejum. E a Bíblia ensina, queridos, que a autoridade espiritual conferida pelo Senhor Jesus, ela é eficaz quando exercida pela fé. Mas a fé deve ser cultivada, a fé deve ser nutrida por meio de quê? Da oração e da consagração. Por quê? Porque é a nossa fé que glorifica o Senhor, não é a nossa razão. Então nós aprendemos pela palavra claramente que as coisas de Deus, conhecer as coisas de Deus apenas não basta. Ter título de apóstolo, ter título de pastor, ter título de crente, não basta. É preciso viver. E a Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em virtude e poder. Qual era o grande problema? Ora, veja bem, estar no monte da transfiguração é uma bênção. Mesmo que Pedro e João e Tiago estivessem no monte sem jejum, sem oração, sem consagração, não teria problema nenhum. Por quê? Porque eles estavam diante do poder de Deus, eles estavam diante da graça de Deus, eles estavam diante da glória de Deus, eles estavam ouvindo a voz de Deus, eles estavam tendo uma experiência gloriosa e maravilhosa, eles estavam sendo edificados no monte. Agora, estar no vale, cara a cara com a opressão, sem oração, sem consagração, sem lastro espiritual, é outra situação.
Não há poder espiritual sem oração, irmãos. O poder não vem de dentro de nós, o poder vem do alto. E a oração vai onde você não pode ir, e nem eu. O jejum, a consagração, diz a Bíblia, ensina, nos esvazia de nós mesmos e nos reveste o poder do alto. Quando jejuamos, nós estamos confessando. O jejum, meus amados, é uma confissão que nós dependemos totalmente, não dos nossos recursos, mas dos recursos que vêm da parte de Deus. É uma confissão. E agora vem a pergunta do Senhor para o pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? Mas Jesus sabe tudo. Por que ele perguntou aquilo? E aqui vai um conselho do Senhor no início deste ano para os pais e mães de Marazu. Pais e mães, não se enganem tentando sozinhos querer resolver ou controlar os sinais da influência do mundo, ou até mesmo da influência do mal nos vossos filhos. Não tentem controlar sozinhos. Enquanto era menino, aquele pai lutou, ele teve forças para segurar, para tirar da água, tirar do fogo, para abraçar. Ele tinha forças, mas ele agora era um jovem. Ele cresceu, o problema cresceu, porque ele não resolveu quando era menino. Ele não tinha mais força agora, era incontrolável o problema. Ele não tinha mais controle nenhum do problema. E eu pergunto aos irmãos aqui nesta noite: quantas famílias, meus irmãos, quantas famílias estão vivendo o mesmo problema? Com filhos e filhas que já são jovens. Quantas famílias já perderam o controle? O mundo e o mal controla filhos e filhas, jogando-os uma hora na água, uma hora no fogo, uma hora na água suja do pecado, da imoralidade, e outra hora no fogo das drogas. Quantas famílias estão vivendo isso hoje? Mas Deus tem poupado as famílias de Marazu, ou a maioria das famílias que tem confiado no Senhor mesmo. Deus está poupando disso. Quantas famílias estão atingidas por esta opressão? Os filhos são mudos e surdos. Os filhos e filhas são mudos e surdos. Eles não conversam com os pais, eles não conversam com os irmãos, eles não conversam com a família. Eles são mudos dentro de casa. Quantos filhos e filhas jovens são surdos também, surdos? Não ouve o pai, não ouve a mãe, não ouve o avô, não ouve a avó, não ouve a família, não ouve ninguém. É uma opressão, meus irmãos. Nós estamos falando de coisas sérias aqui hoje, é uma opressão. Jovens bonitos, moças formosas, mudos e surdos, dentro de casa com a família. Que sofrimento para um pai e para uma mãe. Seu filho não conversa com o pai, a filha não conversa com a mãe. Ninguém ouve nada, eles não ouvem nada. É uma opressão, queridos. Mas vai acontecer o milagre, porque o milagre ainda existe, irmãos. Do monte vem um milagre, queridos. É do monte que vem um milagre para acontecer no vale. O milagre acontece no vale. É no vale que tem um grande sofrimento. É no vale que o adversário está agindo. O adversário não age no monte, ele não entra no monte, ele não alcança o monte. A igreja alcança. A igreja sobe o monte.
A igreja tem visão do céu. A igreja ouve a voz do Senhor. A igreja ouve a palavra do Senhor. A igreja às vezes não merece, é verdade, não merece. Nós subimos um monte na ceia aqui há dias atrás. Nós subimos um monte na vigília. Cada culto aqui tem sido um monte na presença do Senhor. Mas o milagre não vale. Há quanto tempo acontece isso com ele? Perguntou Jesus ao Pai. Desde a infância. Meus irmãos, no original, desde quando ele saiu do ventre. No original é isso. Desde quando ele saiu do ventre. Os irmãos, veja que coisa séria. Os pais têm que estar atentos aos sinais da influência do mundo nos filhos. E tem que buscar o Senhor logo por eles. Traz o seu filho, pai. E ali agora, meus queridos, vai acontecer o encontro glorioso. O encontro do filho único, mudo e surdo, filho de um pai desesperado. Ele vai se encontrar com o filho único, que é filho do pai da esperança. Um filho único mudo, o outro filho único que é a palavra, que é o verbo de Deus. Um filho único surdo, o outro filho único que é os ouvidos de Deus. Um filho único morrendo, oprimido, escravizado, encarcerado, e o outro filho único cheio da graça, cheio do amor, cheio do poder. De um lado um pai desesperado, do outro lado um pai de amor, de graça, de poder, de misericórdia. Meus irmãos, o adversário fez tudo que ele podia fazer o ano passado, tudo. Nós nem vimos coisas que ele fez. Mas conosco está aquele que é maior. Eu não sei se eu acho que os irmãos têm a mesma alegria que eu tenho quando eu olho aqui e vejo esses palcos cheios de criança, de intermediário, quando eles cantam, quando eles louvam. Oh, bendito seja o nome do Senhor, porque desde a infância eles já são cheios do Espírito Santo. Eles não são cheios de opressão, eles são cheios do Espírito Santo. Eles louvam o Senhor, e quando eles louvam, o Senhor opera milagres. Sai dele, nunca mais entre. Olharam, morreu. Meus irmãos, há um mundo sem discernimento total. Há um mundo que pensa que quando um jovem, quando a palavra de Deus, quando o verbo de Deus, quando a palavra de autoridade do céu, quando a palavra, o verbo vivo, quando a palavra da verdade entra na vida, no coração de um jovem, há um mundo que pensa que ele morreu. Ele morreu mesmo. Ele morreu mesmo. Tem muitos jovens que mortos. Eles estão mortos para o mundo. Aquele jovem estava nas mãos do adversário. Mas diz a palavra agora que ele está nas mãos de Jesus. Jesus o segurou pelas mãos e o ergueu e o levantou. Pai, mãe, vovô, vovó,
compensa buscar o Senhor, compensa orar, compensa jejuar, compensa madrugar pelo seu filho, pela sua filha, pela sua neta, pelo seu neto. Sabe por quê? No final de tudo, quem está no controle não é o adversário. Quem vai estar no controle é Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Até aquele dia ele estava na mão do adversário, mas agora não. Eles olharam e disseram: está morto. Não, agora é que ele está vivo, porque ele agora está nas mãos do Salvador. Temos que aprender uma coisa, irmãos. Temos que aprender uma coisa como igreja. Muito importante isso aqui para nós. Temos que aprender a estar no mundo sem ser do mundo. Isso não é fácil. Para os jovens não é fácil. Para os adolescentes não é fácil. Para casais jovens não é fácil. Para muitos não tem sido fácil não. Mas o Senhor está nos ajudando. Quanto tempo tem? Desde a infância, desde quando ele saiu do ventre, desde quando ele nasceu, ele sofre. Desde quando ele nasceu, Jesus, minha família sofre. Quero o sofrimento da família toda. Aquele pai, eu fico pensando, aquele pai não trabalhava, ele não tinha tempo para nada, a não ser ficar vigiando o seu filho dia e noite, porque ele não sabia que hora que acontecia, que manifestava a opressão. Meus irmãos, eu não sei por que o Senhor revelou esta mensagem. Eu fiquei até preocupado. Senhor, mas é esta palavra mesmo, meu servo. Eu quero renovar a esperança no início deste ano de muitas famílias e lares que estão vendo seus filhos sofrendo a influência do mundo e do mal, mas como aquele pai me buscou. E outra coisa, irmãos, aquele pai não tinha essa fé toda você está pensando não. Sabe por quê? Quando ele levou para os discípulos, apóstolos, e eles oraram e clamaram, aconteceu nada. Aí quando Jesus chegou, ele falou assim: Senhor, ele não perguntou assim: Senhor, se tu queres. Ele não perguntou isso não. Por quê? Porque a fé dele já estava abalada já. Os apóstolos não conseguiram nada. Eles são uma vergonha. Ele perguntou assim: Senhor, se tu podes. Era uma pergunta de incredulidade. Se tu queres, não, se tu podes, porque os apóstolos já tinham fracassado. Aí o Senhor respondeu para ele: se tu podes crer, você ainda crê um pouquinho? Está perguntando isso para ele. Jesus sabia da luta dele. Você ainda crê um pouquinho só um pouquinho? Você ainda crê? Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Meu irmão, minha irmã, você ainda crê um pouquinho? Só um pouquinho ainda crê? Ele foi humilde. Esse foi o segredo da bênção dele, meus irmãos. Ele foi humilde, ele falou assim: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Mas ele cria ou não cria? Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Meus irmãos, é assim mesmo, não é? Hein? Vamos ser sinceros com o Senhor. Não é assim mesmo que funciona o nosso coração? Senhor, eu creio, mas tem tanto tempo, Senhor. Senhor, já tem tantos anos.
Meus joelhos estão calejados, Senhor. Eu já jejuei tanto. Eu já ouvi tantas promessas, Senhor. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Meus irmãos, fui humilde. E a Bíblia diz que aquele que se humilha, o Senhor o exalta. Eu creio que a maioria de nós aqui ainda tem um pouquinho ainda, não é, Dias? Eu creio que a maioria, pelo menos um pouquinho, nós ainda cremos, não cremos? Aquilo que faltar, meus irmãos, o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai nos ajudar. Ele ajudou aquele homem e vai nos ajudar também. Vamos fechar os nossos olhos.